Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde você está, na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ore conosco ao Deus da vida, ao Senhor dos Senhores, aquele que dá sentido à nossa existência. Oremos. Ó Jesus vivente em Maria, vindo viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria para vivermos só para vós. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia é extraído de São Mateus, capítulo 11, versículos de 16 a 19. Naquele tempo disse Jesus à multidão: a quem poderei comparar esta geração? É como os meninos sentados nas praças, que se interpelam uns aos outros, dizendo: tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Veio João Batista, que não comia nem bebia, e dizem que tinha o demónio com ele. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: é um glutão, é um ébrio, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria foi justificada pelas suas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por este santo Evangelho, perdoai-nos, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a alegria do Senhor é a nossa força. Eu aprecio, literalmente, a maneira como terminamos a leitura deste trecho do Evangelho, quando diz: mas a sabedoria foi justificada pelas suas obras. Há uma parábola em que Jesus diz: pelos frutos conhecereis a árvore. Portanto, nós conhecemos quem é Jesus através das suas obras, através dos frutos que produz, que produziu e que produz. Portanto, isto é de extrema importância para nós percebermos que realmente as palavras de Jesus estão intimamente unidas às obras de Jesus. Não há em Cristo, não há na pessoa de Jesus esta dicotomia entre o pensamento e a ação, ou seja, não há essa separação. Em Jesus, aquilo que ele pensa é aquilo que ele faz, ou seja, o pensar e o agir em Jesus estão em consonância, ou seja, estão em unidade, estão intimamente unidos. Portanto, não há esta realidade em Jesus. E as obras de Jesus ao longo da história e hoje revelam realmente, tanto as palavras como as obras de Cristo, revelam quem Ele é. Ele é Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. E acreditem, caros irmãos, a nossa vida pessoal e familiar seria muito mais rica se nos deixássemos realmente preencher desta presença amável, amorosa e amante de Jesus. Em português, a palavra amante é um particípio e significa literalmente aquele que ama, né? Portanto, Jesus é aquele que ama em plenitude e desperta em nós, desperta em mim e em si também, esta mesma capacidade de aprendermos a amar a maneira de Deus, mas olhando para Ele, olhando para os rasgos, para as atitudes, para a maneira de pensar, para a maneira de agir, a maneira como olha para a realidade, a maneira como interpreta as coisas, sempre à luz desta palavra, sempre à luz desta palavra que é realmente forte. E sabemos que há aqui realmente uma comparação, uma contradição por parte dos contemporâneos de Jesus. Por um lado, depois de terem assassinado, terem morto João Batista, parece que enaltecem João Batista, mas em comparação com Jesus. É aquela falsa comparação que é para diminuir a outra pessoa. Eu falo bem de alguém, mas com o objetivo de diminuir quem está
ao meu lado. E é exatamente esta técnica que, ao longo da história da humanidade, é muitas vezes usada. Ou seja, eu tomo um exemplo. Eu tinha um professor de eclesiologia, ele era eslovénio, se a memória não me engana, e uma vez eu fiz-lhe uma pergunta, e ele diz: Miguel, isso era em Roma, e ele diz: estás a fazer uma comparação assimétrica, ou seja, estás a comparar um santo com um pecador. Né? Tens de comparar um santo também com um santo. Então verás como as coisas. Mas a verdade é que não podemos comparar João Batista sequer com Jesus. Jesus é Deus, João Batista é uma criatura de Deus, portanto. Mas a verdade é que João não agradou aos seus contemporâneos, porque a palavra de João Batista era uma palavra de conversão, chamava a conversão ao arrependimento, à transformação de vida, a metanoia, que é uma palavra-chave neste tempo do Advento, não se esqueça, meu irmão e minha irmã. O Advento é um tempo de penitência, e eu insisto sobre esta palavra. O Advento é um tempo de conversão, e eu insisto também sobre esta palavra. Né? A tal espera que é própria do tempo do Advento aconteça através da penitência e da conversão, da metanoia, desta mudança, dessa transformação que Cristo pode realizar em mim e em si, a partir da abertura do nosso coração. Portanto, é esta a realidade. Mas ao mesmo tempo, surge Jesus, João Batista não agradava. Surge Jesus, eles enaltecem João Batista para desfazer Jesus. Mas a verdade é que Jesus, conhecendo o coração e toda a realidade do ser humano, na sua complexidade, Jesus vai dizer: mas vós estás como crianças, né? Tocamos flautas e vós não dançaste, entoamos lamentações e também não choraste. Ou seja, Jesus está a dizer a este povo aquilo que nós dizemos no ditado português: não podeis agradar a gregos e a troianos, né? Ou seja, o povo não está satisfeito, nunca está contente. Ou o padre é gordo, ou o padre é magro, ou o padre fala muito, ou o padre fala pouco, ou seja, o povo nunca está satisfeito da realidade. Atenção, não estou a generalizar, mas a verdade é que isso acontece muitas vezes. E não basta, não precisa ser padre. Isso acontece na realidade humana. Todos aqueles que ocupam um lugar de destaque, às vezes até mesmo nem precisa ser num lugar de destaque. Não agradamos a todos e, portanto, eu uma vez disse a alguém: eu não tenho a pretensão de agradar as pessoas. Não tenho. A minha única pretensão é de levar Jesus a todos e todos a Jesus. Portanto, essa é a minha missão. O resto, Jesus não agradou, João Batista não agradou, o profeta Elias não agradou. E nesta segunda semana do Advento, a figura característica que nós temos no meditar e contemplar é a figura de São João Batista, ou seja, na radicalidade da sua vida, na maneira como assumiu a sua missão, na maneira como pregou aquilo que recebeu, na maneira como intuiu e percebeu aquilo que devia levar aos homens para que se convertessem e acolhessem a palavra que estava no meio do povo. Hoje também é a minha missão, hoje também é a sua missão, hoje também é a nossa missão. Portanto, neste dia, sexta-feira, dia da penitência, dia da abstinência também, não confundamos aqui as palavras, a penitência e a abstinência, são duas coisas diferentes. Portanto, façamos a penitência, mas também a abstinência. E então levemos Jesus com esta predisposição aos nossos irmãos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Batista, Santa Isabel e São Zacarias, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.